Boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros, coitados. Disse-ia, não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam tristes, e no rasto da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto, e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. No poema que você acabou de ouvir, presente no livro Claro Enigma, de 1951, Drummond personifica um boi e nos coloca na perspectiva do animal enquanto ele rumina sobre os homens. Esse boi, em um claro posto do observador, pode nos lembrar bastante a postura do Ghost, lá do poema de Sete Faces, que observava a dinâmica do mundo sem conseguir participar dela. Só que, enquanto lá atrás, nos poemas de alguma poesia em geral, a gente tinha um tom engraçado, irônico, aqui nós temos uma visão enfastiada e melancólica de um Drummond já maduro, aos 50 anos de idade, que se encontra em um estado de certa apatia pela humanidade. Não mais acredita nela. No poema, o boi vê o espetáculo da vida humana e parece se colocar num plano de superioridade em relação a nós. A nossa correria sem sentido, a nossa carência de não sei que é atributo essencial, a nossa inadaptação à natureza e a incapacidade de se organizar em sociedade, todas essas constatações vêm de um ser vivo que é animalesco, né? E ele olha pra gente e diz: coitados. O boi percebe o nosso vazio interior, esse vazio que nos torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme. Olha o desejo aí de novo. Nós desejamos porque carecemos de algo, e é graças ao desejo que enfrentamos certas experiências que não são compreendidas pelo boi. Experiências que se despedaçam e tombam no campo. Aqui podemos retornar àqueles versos, né? A tarde talvez fosse azul, não houvesse tanto desejo. A ausência do desejo só se daria com a nossa completude, mas isso é impossível. Sempre haverá a falta, o vazio interior. E se antes o Drummond via esse vazio como um objeto de ironia, ou mesmo como um propulsor para a ação, aqui ele simplesmente vê a ausência e rumina de seu posto, tal como o boi, de maneira profunda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso sobre a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Me chamo Lucas José e sou graduando do último período do curso de Letras Português e Inglês pela Universidade de Potiguar. Eu e meus colegas de curso, Fábio Roberto, Nicolas Melo e Yasmin Saraiva, preparamos essa sequência de vídeos como requisito para a conclusão do nosso estágio obrigatório. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, não deixe de conferir os vídeos anteriores a este, clicando na playlist que vai aparecer aqui no card, certo? Nesta aula, o nosso foco recairá sobre o livro Claro Enigma, de 1951, que traz um Drummond bem diferente daquele que vimos na aula anterior, que tentava se engajar socialmente. Assim como fizemos nas aulas anteriores, vamos adentrar essa outra face do Drummond pela porta de abertura, o primeiro poema do livro. Mas antes, vejamos a epígrafe do livro, né, que muito revela sobre o que veremos aqui. Les événements m'ennuient. Os acontecimentos me entediam.
frase de Paul Valéry, em francês, né? Pode parecer um pouco chocante sair de um poema como A Flor e a Náusea e se encontrar depois com um Drummond que diz que os eventos do mundo o entediam. Mas, se observarmos bem A Rosa do Povo, esta postura aqui em Claro Enigma já estava, vamos dizer assim, um pouquinho anunciada, né? Pelo menos para o leitor de hoje, de 2020, que vai ler a obra do Drummond e reflete sobre os dilemas do autor. Lembre-se de que nos 2 primeiros poemas daquele livro, O A Rosa do Povo, a gente já tinha uma hesitação entre o engajar-se e o não engajar-se. Lá no poema Procura da Poesia, o eu lírico ordenava: não faças versos sobre os acontecimentos. A vida deveria ser para a poesia um sol estático, que não aquece nem ilumina. Lembre-se de que o engajamento do Drummond perpassava as possibilidades da linguagem poética em face do mundo em guerra. Como construir símbolos poéticos naquele contexto? Na verdade, poderia esse símbolo poético interferir na dinâmica do mundo? É dali que surge a flor desbotada, sem cores, que nem se abre, mas por o asfalto da náusea. Ela aponta o outro caminho, ainda a ser construído. É um símbolo troncho, que não brotava de um terreno de certezas. Só que aí, pensando em questões históricas, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo enfrentou mais um grande conflito, né, que foi a Guerra Fria, e ela deixava o mundo o tempo inteiro à espera da destruição. O desenvolvimento tecnológico parecia estar submetido à dinâmica bélica, e aí o socialismo naquele momento deixou de ser um outro caminho, uma saída para as feridas do mundo. E é diante disso que o poeta se afasta desse mundo histórico, do tempo presente, e se vale das palavras de Valéry: os acontecimentos me entediam. Passemos agora ao poema de abertura, Dissolução, e vejamos como Drummond articula a linguagem poética para potencializar esse seu estado de espírito. Escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Braços cruzados. Vazio de quando amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim a paz, destroçada, vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo, perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo é suave. A primeira impressão que temos ao ler o poema é a mudança de registro. Aqui, Drummond parece se distanciar de uma linguagem simples e se valer de um acabamento mais elevado, que pode ser visto também no modo como ele organiza formalmente o poema. A métrica não é regular, mas há um quase equilíbrio entre o tamanho dos versos, que variam de 8 para 4 sílabas, e das estrofes, todas com 4 versos, à exceção da última, que tem 5. Esse estilo alto vai se alastrar por todo o livro. Nele, encontraremos sonetos, elegias densas, o rigor com a métrica e a rima, e assim vai. A desordem do mundo parece levar o poeta a formas ordenadas, clássicas, mas ainda assim com uma tônica do mundo moderno. O poema Máquina do Mundo, eleito como o melhor poema brasileiro do século XX, é todo composto em versos decassílabos e em estrofes de 3 versos, em um diálogo formal com a Divina Comédia de Dante, mas também com o conteúdo da Divina Comédia, né? E nesse mesmo plano do conteúdo, o poema também conversa com os Lusíadas, de Camões. O clima do poema, que a gente acabou de ouvir, é pesado, e se estabelece desde a primeira estrofe, que assim diz: escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. A escuridão é um ambiente pelo qual o eu lírico já percorria anteriormente. Basta lembrar em Sentimento do Mundo
com o amanhecer mais noite que a própria noite. Lá, entretanto, existia o sentimento do mundo, né? A vontade de sair da noite. Aqui, esse desejo não existe. A dor do mundo não parece mais se relacionar com as reflexões do eu lírico. Tanto que ele não é nem seduzido a ligar a luz, a mudar a escuridão. A escuridão, na verdade, é o momento perfeito para a inquirição da existência. A interioridade do poeta vai se revelar como a única realidade que será objeto de sua poesia. E aí, o enigma do interior fica mais claro quando estamos na nossa própria escuridão, alheios à dinâmica dos eventos históricos. E é assim que a gente pode pensar o título do livro, né? Aparentemente esse título é contraditório. Claro versus enigma. Mas é dentro dessa escuridão que se anuncia já nesse poema inicial que o poeta consegue delinear melhor os enigmas da existência humana. O tempo, o amor, a morte, o desejo, a culpa, a religião. E esses enigmas talvez não sejam resolvidos, né? Mas com certeza as perguntas relacionadas a eles surgem com mais profundidade dentro dessa escuridão. Por isso, o eu lírico está em conformidade com os movimentos do mundo e admite: se é prazeroso ao dia acabar, eu aceito a noite. E com ela, aceito que brote uma ordem e outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. A escuridão do mundo traz outros seres e coisas não figuradas. O que elas poderiam ser? Podemos pensar esses seres e coisas não figuradas como as tensões históricas daquele momento. Mas ele não liga. O seu interesse para o mundo agora é tão ínfimo que essas formas permanecem amorfas, né? Não delineadas. E diante delas, o poeta permanece de braços cruzados. Mais uma imagem que ecoa a aceitação da noite, a resignação diante do mundo. Vazio de quanto amávamos, mas vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? Essa estrofe parece trazer alguns elementos de poemas anteriores do Drummond. Aquele desejo de agir, associado ao amor pelo mundo, vamos dizer assim, aquele amor que na primeira estrofe, lá do poema Sentimento do Mundo, levou o corpo do eu a transigir, esse amor agora dá lugar a um vazio. Perdeu-se aquele desejo de outrora, né? E o céu agora se mostra mais vasto. Não é nem o coração vasto de antes, né, que lidava com os desencontros mundanos lá no livro Alguma Poesia, nem é também o mundo grande e vasto de Sentimento do Mundo e Rosa do Povo. O que se revela aqui é o céu vazio e escuro, apenas vastidão, que leva o eu a olhar para a vastidão da sua própria existência. E o final da estrofe, em que ele se pergunta se habita alguma povoação, nos remonta mais uma vez à ideia do ghost, a margem de tudo, deslocado da dinâmica do mundo. Agora ele não espia mais homens que correm atrás de mulheres, nem mesmo a flor que rompe o asfalto, mas os enigmas íntimos que se abrem em seu horizonte. E nem destaco a minha pele da confluente escuridão. Um fio unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. A resignação, a conformidade, aparece mais uma vez aqui, só que com outra imagem, né? A da pele que não se destaca na escuridão. Há um fim que é definitivo, unânime e se concentra no ar. Mas ao mesmo tempo que ele é definitivo, ele hesita e permanece hesitando. Pode ser a morte, a destruição. Se a gente pensar no contexto da Guerra Fria, em que a qualquer momento os Estados Unidos e a União Soviética poderiam explodir o mundo, a gente vê que esses últimos versos da estrofe concentram bem o clima daquela pessoa que consegue enxergar o fim acima dela, né? Olhando para cima, mas não se acaba. Fica ali no gerúndio, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime. Assim a paz, destroçada. Vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Vejam que essas duas estrofes trazem a ideia da paz. A paz que foi conquistada com a guerra foi uma paz de violência, que logo gerou uma outra série de tensões no mundo. E o Drummond, ele já antecipa o seu caráter provisório aqui. E ainda, ao trazer a rosa, ele retoma o símbolo poético da flor, tão representativo de sua postura anterior no mundo. Obviamente, essa aqui não é mais a flor lá da Flor e a Náusea, né? Se a gente seguir a leitura que a gente fez anteriormente, de que a flor representa a própria poesia, e lá atrás essa poesia surgia como um meio de se apontar o outro caminho, né? Romper o asfalto, aqui a gente percebe que ela é uma rosa definitiva. Ou seja, a poesia do Drummond agora é definitiva. Não vai mais se voltar à tarefa anterior de procurar o outro caminho, de furar o mundo nauseante. A rosa poema agora faz parte da escuridão e participa desse processo de dissolução do mundo que a gente vem acompanhando no poema inteiro e vai continuar acompanhando no resto do livro. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra,
No mundo perene trânsito calamo-nos, e sem alma, corpo, é suave. Essa estrofe, que vem na esteira da rosa definitiva, o poema definitivo da anterior, traz à tona a matéria da poesia, a imaginação e a palavra. Esses elementos agora são vistos pelo Drummond também com toda a negatividade que baliza o poema. O desprezo à imaginação, a falsa demente que de nada serviu no passado, quando a flor tentou apontar o outro caminho. E a palavra que agora se cala, assim como o poeta, se cala no mundo, nos acontecimentos. E agora, sem alma e sem corpo, sem imaginação e calada nesse mundo, ela é suave, também instalada nessa escuridão. É dentro dessa perspectiva que o Drummond produz as suas obras até o final da década de 60. Apartado do mundo, ele se volta a temas relacionados à existência do ser humano, valendo-se de formas mais clássicas. É o Drummond que, abatido e desanimado com os eventos, se aventura em um itinerário metafísico, através do qual revela ao leitor questões universais de maneira profunda e madura. Esses poemas são mais desafiadores e exigem do leitor paciência e bagagem para decifrar a imensidão que eles oferecem. Mas é uma tarefa muito recompensadora. Claro Enigma é considerado por muitos críticos o melhor livro do Drummond. Então, vale a pena enfrentá-lo. Chegamos ao fim dos vídeos mais expositivos do nosso minicurso. Esperamos que você tenha gostado de realizar esse percurso com a gente e tenha despertado para a leitura da poesia, especialmente a de Drummond. Como já dissemos anteriormente, apresentamos aqui apenas um recorte da obra do autor, que com certeza tem muito mais a oferecer a todos nós. Fica o convite aí para que você continue a desbravá-lo, não só na poesia, mas também nos contos, nas crônicas, nos ensaios e assim vai. Mas é importante lembrar que a sequência ainda não acabou, certo? A nossa sequência de vídeos. Você pode continuar nos acompanhando nas próximas 2 aulas, em que resolveremos questões do Enem e de outros vestibulares aqui do Brasil, certo? Claro, só com questões voltadas à poesia do Drummond. Teremos a oportunidade de ler alguns poemas que não foram trabalhados durante as aulas anteriores. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.